Direto dos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, dentro do projeto Band Eleições, nesta semana conversando com os candidatos à Prefeitura de Campinas nessa reta final de campanha para o primeiro turno, dia 6 de outubro. Teremos as eleições em todo o Brasil, em todo o nosso interior de São Paulo e com cobertura completa da Band Mais TV da Rádio Bandeirantes Campinas. O nosso projeto Band Eleições tem a produção do Henrique Alves, os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato e Danilo Capucci. E hoje, o nosso convidado presente aqui no Grupo Bandeirantes é o Wilson Matos, candidato pelo Partido Novo. Candidato, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui no Grupo Bandeirantes. Eu que agradeço, Heitor, ouvintes, telespectadores do Grupo Bandeirantes, obrigado por essa oportunidade de estar podendo aqui conversar com vocês. Vocês são uma equipe que sempre respeitaram a democracia, então me sinto muito feliz de estar aqui, dividindo o meu espaço, meu tempo com vocês. Candidato, o senhor, durante sua campanha, dividiu sua agenda com atividades no Brasil, com atividades nos Estados Unidos. O senhor nunca negou que tem empresas por lá, tem negócios, mas a agenda também fez parte da sua campanha com encontros com empresários brasileiros, americanos. O que saiu de concreto em cada um desses encontros e o que é possível trazer de experiência num eventual mandato do senhor? Olha, foram 30 anos, quase 30 anos nos Estados Unidos, na capital americana, onde eu pude mudar a vida dos meus filhos, dos meus pais, através de uma oportunidade de estudo e trabalho. Eu sou muito grato de ter podido ter essa vida, essa dupla cidadania americana, porque realmente um jovem periférico, ele não tem as oportunidades que eu tive de vida. Provavelmente, se eu nunca tivesse saído de Campinas, eu seria somente mais um jovem pobre, pardo, periférico, que não tem oportunidades. E essa minha vida nos Estados Unidos, ela me abriu muitas portas, especialmente morando em Washington, D.C., que é a capital do mundo. Ela me abriu a oportunidade de conhecer pessoas que já executam projetos governamentais em diversas áreas do mundo, onde eu pude ajudar governos de países subdesenvolvidos, como El Salvador, Guatemala, a trazer a escola em tempo integral. Conheci empresários que têm realmente a vontade de querer investir no Brasil, mas todo mundo que eu converso de investidores, o medo deles é a corrupção, é a falta de uma gestão transparente, porque todos sabemos do potencial que nós temos aqui no Brasil, mas infelizmente o empresário hoje ele prefere investir no México, que o governo, a gestão dá muito mais liberdade e transparência para o gestor realmente, o empresário realmente ter uma dinâmica de trabalho mais volumosa e clara e sem ter envolvimentos com corrupção do que aqui no Brasil. Então são diversos fatores que agregam e acho que isso que diferencia a minha gestão, a minha candidatura das outras. Os outros são somente velhos políticos que prometem e nunca cumprem. Eu não. O Wilson Matos é um gestor com muita experiência internacional que quer trazer tudo que eu aprendi da visita dos 69 países que eu visitei, tudo de melhor, trazer aqui para a Prefeitura de Campinas. O senhor também, durante esse processo eleitoral, protocolou um pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, na ONU. Como é que foi esse pedido e como é que foi a recepção do senhor lá na Organização das Nações Unidas? Esse é um outro ponto importante. Quando você vive fora, você vivencia, conhece pessoas que já têm esse conhecimento, esse know-how de chegar a poder ter uma comunicação direta na ONU, não só na ONU, mas também no Senado americano, que também a gente está trabalhando junto do Partido Novo para poder nos ajudar, especialmente o Partido Republicano nos ajudar a ter a cassação, de ter a cassação do visto da entrada do Alexandre de Moraes dentro dos Estados Unidos por uma pessoa não grata, uma pessoa que tem uma postura de um comunista, uma pessoa que incentiva a censura. Esse é o tipo de pessoa que os Estados Unidos, ou de político, ou de juiz, que os Estados Unidos, o povo americano, não aceita. Então, com o conhecimento que eu tenho dentro de Washington, D.C., eu consegui esse acesso à ONU, consegui também o acesso a alguns senadores, alguns deputados do Partido Republicano que me ajudaram, ou estão me ajudando aí com esse processo. Não terminamos ainda, temos que levar isso adiante. Eu sei que a política hoje ela distrai um pouco, mas o impeachment desse juiz
que é imparcial, que tem uma demonstração clara de ser de esquerda. Essa é uma das minhas lutas. Acabando a eleição, essa vai ser a minha maior prioridade nos Estados Unidos, de dar continuação a essa luta contra o Alexandre de Moraes. Nós estamos conversando com Wilson Matos, candidato do Partido Novo à Prefeitura de Campinas. Candidato, os últimos levantamentos feitos pelo Instituto Paraná Pesquisas, pelo Instituto Quest, apontam o senhor com um número inferior a 2% nas intenções de voto, atrás da candidata do PCO, que basicamente não fez campanha até aqui. Como é que o senhor vê esses resultados e o que fazer nessa reta final para melhorar esses números? Olha, a questão de pesquisa é uma questão que hoje está sendo muito discutida na política, porque cada partido compra a sua. E hoje é um jogo que o partido do Dário compra uma, do Pedro compra outra e o do outro candidato compra outra. O Partido Novo não compra pesquisas. Nós temos uma pesquisa interna, nós sabemos onde nós estamos aí na margem dos 6, 7%, que é uma pesquisa que vai direcionada a uma das pesquisas que foi feita pelo Correio Popular. Então nós estamos bem cientes onde nós estamos. O que acontece na pesquisa é que as outras candidaturas, elas entendem que o efeito Marçal em São Paulo pode sim viralizar aqui em Campinas através da minha candidatura. Também o efeito Zema, que saiu de uma margem muito baixa e acabou ganhando uma eleição. Então, os outros candidatos políticos, eles estão fazendo de tudo, jogando jogo sujo político, para não colocar a minha campanha em evidência, para não demonstrar esse crescimento orgânico que nós estamos tendo na nossa campanha, para que o jogo político da velha política suja, eles prevaleçam e os velhos políticos se mantenham no poder. Você imagina só, Heitor, se vem uma pesquisa séria do povo que fala exatamente que o Wilson é o maior candidato em crescente, que pode acontecer o que o efeito Zema aconteceu em Minas. Aliás, o governador Zema está vindo aqui para Campinas no sábado. Ele está vindo por quê? Porque ele e a equipe do Novo entenderam que existe uma possibilidade de nós chegarmos no segundo turno. Esse é o nosso objetivo agora. E nós sabemos que chegando no segundo turno, a população vai eleger, o Partido Novo vai eleger o Wilson Matos 30. Então, as pesquisas, elas são somente uma ferramenta de destruição que a velha política usa para tentar manipular a população, e nós estamos muito cientes que existe a possibilidade e vamos chegar nesse segundo turno. O senhor citou o efeito Marçal e é visível que na sua campanha há uma proximidade com alguns símbolos do que Pablo Marçal faz em São Paulo. O boneco é a inicial do seu nome, os dedos para formarem a inicial do seu nome. O que o senhor tem de semelhante a Pablo Marçal e o que o senhor observa e vê completamente diferente entre esses dois candidatos? Olha, eu falo com o Pablo com frequência, eu até tiro sarro dele e falo, essa ideia do boné foi minha. Porque em 2020 eu já usava o W. As pessoas talvez, os meus eleitores lembram que eu vivia de boné com W, e aí ver o Marçal usando o M, para mim não é surpresa. Mas a gente sempre, quando a gente se conversa por telefone, a gente sempre fala desses detalhes. A minha identidade com o Marçal é porque ele luta contra o sistema como eu luto contra o sistema. Ele não tem coligações políticas, ele não tem dinheiro, não tem tempo de televisão, não tem rádio, ele tem somente as redes sociais, o povo e Deus. E eu me identifico muito nessa situação, porque é a mesma luta que o Marçal tem. Nós temos aí a candidata do Partido Novo, que eu me identifico, a mais preparada para exercer a função de prefeito, mas eu tenho essa identidade pessoal com o Marçal. Nós dois somos empresários, nós dois não precisamos da política. Então, acho que a questão da identidade é mais pela questão de nos parecermos muito e estarmos no mesmo tipo de luta. Estamos conversando com Wilson Matos, candidato à Prefeitura de Campinas pelo Partido Novo. Candidato, na primeira entrevista que nós fizemos, ainda no início dessa série do Band Eleições, o senhor falava a respeito de um projeto para zerar o número de moradores de rua no centro de Campinas. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre que projeto é esse e no seu plano de governo o senhor disse que vai realizar esse trabalho sem custos públicos. De que maneira? Olha, a questão do morador de rua é uma questão econômica, social, de saúde, e eu tenho muita propriedade para falar sobre esse assunto porque eu tenho ONGs que cuidam dessas pessoas, muitas delas doentes. Campinas, hoje um estudo levanta que nós temos uma média de 3 mil moradores de rua, e é muito, muito importante identificar o que é um morador de rua, o que é um morador em situação de rua.
O morador em situação de rua é esse que tem os seus problemas pessoais, que não conseguiu resolver em casa e vai para a rua. E o governo tem que acolher essas pessoas, tem que dar uma alimentação, tem que dar um abrigo, tem que dar dignidade, tem que dar o respeito, e isso é o que eu luto e é isso que eu tenho na minha ONG, que cuida desses moradores. Agora, no meio dessas 3 mil pessoas que hoje nós temos em Campinas, que já está virando uma Cracolândia como em São Paulo, nós temos a grande maioria que são dependentes químicos, que nós precisamos interná-los junto ao Ministério Público, lógico, ter essa internação compulsória, porque um dependente químico não pode tomar uma decisão por si só. Então, para limpar a cidade, tem que ter sim essa dinâmica de ter a oportunidade de dar o tratamento químico para que eles possam se restabelecer perante a sociedade. E também no meio dessas pessoas tem muito usuário de droga, muita gente que assedia, muita gente que rouba, muita gente que trafica, e essas pessoas é cadeia. Então, para fazer um resumão, Heitor, a gente vai cuidar desses 15% que estão doentes, que têm o direito de ir e vir, mas do restante, ou é hospital ou é cadeia. O senhor também fala no seu plano de governo a respeito de outras parcerias público-privadas e algumas privatizações. Setores como CETEC, SEASA e IMA. Como é que o senhor vê esses serviços hoje de Campinas e de que maneira a privatização pode ser boa para a população? Olha, meu compromisso inicial é com o SEASA. O SEASA eu vou abrir uma concessão para que os permissionários possam levantar um grupo, uma holding, para preparar para uma privatização. O que ajudaria a isso? Ajudaria primeiramente que nós tiraríamos todo o cabide de emprego de dentro da SEASA, que é um peso muito grande financeiro, tanto para os permissionários como para o município, para nós que pagamos impostos. Não ter essas pessoas, esses cabides de emprego no SEASA, já ajudaria diretamente no custo-benefício dos alimentos na mesa da população. Então, essa é a minha primeira pauta. Não quero nenhum político dentro da SEASA. A SEASA, você imagina um condomínio fechado. O condomínio fechado precisa de segurança do governo? Não. Precisa que o asfalto seja pago pelo governo? Não. Precisa de ajuda do governo? Não. O SEASA está hoje nessa situação. É a única entidade comercial que eu conheci em Campinas que já se passaram para 3 gerações. Quer dizer, ali existe empresário capacitado, que sabe a dinâmica e a importância de estar trabalhando junto com a população que mais precisa, através do ISA, do Banco de Alimentos. Então, trazer a concessão e, eventualmente, a privatização, não só vão ter uma economia direto nas nossas receitas, nos nossos cofres públicos, mas também um comprometimento com esses empresários de ter um comprometimento de valores da mercadoria que vai direto à mesa do consumidor, e também o banco de alimentos. Também nós teremos metas para que a gente possa aí ajudar os mais necessitados nas periferias, que hoje o ISA faz um papel muito importante perante nossa sociedade. O que eu implementar no SEASA, eventualmente eu vou fazer um estudo para poder ampliar para as outras entidades públicas, para eventualmente termos aí a privatização, se os números realmente forem números favoráveis para a população de Campinas. Nós estamos conversando com Wilson Matos, candidato do Partido Novo à Prefeitura de Campinas, na chapa que tem como vice Janaína Calvo. Qual o papel da sua vice em um eventual mandato? E além de ter uma mulher como vice-prefeita, o que o senhor tem de política para as mulheres, candidato? Olha, eu digo que a Janaína não vai ser minha vice, ela vai ser minha cogestora. A Janaína é uma pessoa que já está nesse mundo do setor público. Ela é uma economista, ela lida muito com o processo de transparência de recursos financeiros do nosso dinheiro. Então ela vai ser uma pessoa fundamental, ela é uma cogestora. Eu não vou ser o prefeito, vou ser o gestor, e ela vai ser minha cogestora. Todas as decisões que forem tomadas na prefeitura, a Janaína vai ter um compromisso direto. E a Janaína, por ser essa referência como mulher, ela tem projetos específicos para as mulheres de Campinas, para trazer as mulheres para dentro da prefeitura, para dar oportunidade, não para as mulheres terem o trabalho no terceiro setor, mas para as mulheres trazerem, para serem as diretoras, para serem as lideranças da nossa cidade, e começando na nossa gestão pública. Candidato, temos ainda 1 minuto. Eu gostaria de tocar no assunto educação. O senhor tem no programa de governo Limpeza pelos Alunos, um programa de educação ambiental. Como é que funcionaria esse trabalho?
Olha, com a educação, Heitor, nós daremos 3 oportunidades para os pais escolherem que tipo de sistema educacional eles querem seguir. O sistema Montessori, que vai muito nessa linha que está no plano de governo, que não só ensina o padrão normal das escolas de hoje, mas também ensina a importância dos esportes, do meio ambiente, da educação financeira. Se chama Montessori, lembre-se bem, sistema Montessori de educação. Esse sistema eu vou implementar através do sistema de escola em tempo integral, vou manter também a escola no padrão tradicional e também vou lutar junto com o Ministério Público para trazer a escola cívico-militar para Campinas. Então, Campinas vai ter 3 opções para o filho, para o pai que quiser escolher qual tipo de educação eles tiverem, porque eu acho que isso que é uma democracia e educação é a minha pauta principal para essa nossa cidade de Campinas. Nós conversamos com o Wilson Matos, candidato do Partido Novo à Prefeitura de Campinas. E agora, nessa reta final desse bate-papo, candidato, o senhor tem 30 segundos para suas considerações finais. O tempo passa a contar a partir de agora. Campinas, nós temos hoje a oportunidade de realmente mudar o direcionamento da nossa cidade. A eleição que vocês irão para a urna, dia 6 de outubro, ela tem 3 candidatos que já foram vereadores, deputados, prefeitos, já prometeram, não cumpriram, e estão aqui novamente mentindo para vocês que vão fazer algo que eles deveriam ter feito 4 ou 8 anos atrás. E vocês têm um gestor, alguém experiente, que viveu fora, que estudou no exterior, mas que vem de uma periferia e que precisa da sua ajuda, votando 30 de 6 de outubro. Agradecendo ao Wilson Matos, candidato do Partido Novo, nessa série de entrevistas aqui dentro do nosso projeto Band Eleições, ouvindo as propostas dos candidatos à Prefeitura de Campinas.